a família aqui. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Há um tempo atrás, nós iniciamos uma série de mensagens que diziam o seguinte: conselhos de Tiago para vivermos uma vida que expresse a glória de Deus. E aí foi uma série de 4 mensagens, mas são 11 conselhos que eu identifiquei no texto. E até o momento nós só estudamos 5. Então nessa manhã teremos a oportunidade de estudar o 6º, o 7º e o 8º. E aqui, como tem um tempo que eu preguei essa última mensagem, eu vou fazer uma breve lembrança e então posteriormente nós entraremos a partir do 6º conselho. Mas vamos lembrar o capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, nós vamos do verso 1 ao verso 15, a princípio. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora vamos ler o 16, o 17 e os seguintes, que são alvo da nossa mensagem nessa manhã, da nossa reflexão. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Antes de entrarmos propriamente nos conselhos que serão alvo dessa manhã, é importante fazer uma recapitulação para se lembrar quem é esse Tiago. Quem é esse Tiago que escreve essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersão? Esse Tiago não é o apóstolo, mas sim há um grande consenso entre os teólogos que se trata de Tiago, o meio-irmão mais velho do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, verso 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Esse é o mesmo Tiago que havia rejeitado o Senhor Jesus, porque o texto diz que em João 7,5, pois seus irmãos não criam nele. Então esse Tiago é o meio-irmão mais velho do Senhor Jesus. Ele não cria em Senhor Jesus, porque o texto diz isso, mas em algum momento ele passa a crer. Provavelmente depois de ver o Senhor Jesus Cristo como um ressurreto.
Então Tiago não cria, passa a crer, e ele se torna um líder proeminente na igreja de Jerusalém, sendo um dos principais, ao lado de Pedro e de João, tratados como colunas da igreja. Quando Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Tiago se torna coluna da igreja e estende as suas mãos sobre Paulo e Barnabé ao lado de Pedro e João. Esse mesmo Tiago, que anteriormente não cria, passa a crer, torna-se um líder proeminente na igreja do Senhor, torna-se coluna do Senhor na igreja a ele confiada. Além disso, ele é conhecido como Tiago, o justo, e ele que passa, através da sua conversão, através da posição que ocupa de liderança e de relevância diante da igreja do Senhor, ele escreve essa carta à igreja da dispersão. Escreve uma carta com conselhos práticos, conselhos valiosos e orientações sábias para que aquela igreja, para que aqueles irmãos retornassem à compreensão de fé e de crença naquilo que era de suma importância, para que pudessem viver uma vida que expressassem a glória do Senhor. E esses conselhos que nós tomaremos no texto nessa manhã, há uma compreensão, há pelo menos duas compreensões, para quem Tiago escreve essa carta. Porque quando nós lemos no verso 1, diz assim: as 12 tribos que se encontram na dispersão. Há pelo menos aí duas possibilidades. Primeira, quando nós lemos a passagem em Atos capítulo 7, quando há ali descrito o martírio de Estevão, onde ele faz aquele discurso épico, onde o discurso dele é de maneira tão veemente, com tanta fé, com tanta confiança, que o texto diz que aqueles que o ouviam rangiam os dentes de raiva, até que em determinado momento, eles pegam pedras e apedrejam aquele irmão Estevão, um homem cheio de espírito e cheio de fé, cheio da presença de Deus, apedrejam, ele sucumbe e morre. E por conta daquele episódio, a igreja reunida ali se dispersa. Então é uma possibilidade de que Tiago tenha escrito para esses irmãos que se dispersam diante desse acontecimento. Uma outra possibilidade é que durante um período de perseguição, objetivado pelo rei Herodes Agripa, onde há uma perseguição constante por parte desse rei e aqueles irmãos, está em Atos capítulo 12, os cristãos são presos e maltratados. Tiago, irmão de João, é morto a fio da espada. Pedro, nesse episódio, é preso. Os irmãos conhecem a passagem, onde no meio da noite, o anjo chega até a prisão, manda que Pedro calce as suas sandálias, as correntes se soltam, o cárcere é aberto e Pedro sai ileso da prisão. E há um momento de grande perseguição naquele momento. Então também há uma possibilidade que a carta tenha sido escrita nesse momento de dispersão. Entretanto, o fato a grande verdade é que, independente da dispersão primeira que eu falei ou da segunda, Tiago escreve essa carta à igreja do Senhor. E nós somos igreja do Senhor, amém, igreja? Então ele escreve essa carta com orientações e conselhos práticos também a nós nessa manhã. E o primeiro conselho que eu compartilhei com os irmãos naquele episódio está em cima do verso 1 e 2, sobretudo o verso 2. Se você está tendo provações, receba com alegria. E aqui eu não vou me ater tanto, mas Tiago está dizendo: meus irmãos, igreja do Senhor, amados, considerai as vossas provações uma autêntica oportunidade de alegria por causa dos benefícios
que elas vos trará. Então, se você está sendo provado, entenda como algo de Deus para a sua vida. E ali eu relatei alguns benefícios que a provação traz e gera em nós. Ela promove a glória de Deus, ela evidencia o poder e a fidelidade de Deus, ela faz com que aprendamos a vontade do Senhor, faz com que nos voltemos ao Senhor para obter ajuda, que busquemos a Deus em oração, e ela também, a provação, muitas vezes ela nos convence do pecado, nos leva a confessar esse pecado e a abandonar esse pecado. Mas eu também comentei um segundo conselho: se necessita de sabedoria, peça a Deus. Está no verso 5. O texto diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhes impropera. Ou seja, não vai jogar na cara, não vai gerar barreira por conta disso. Somente peça, que lhe será concedido. E esse segundo conselho está atrelado ao primeiro, porque ao passo que nós temos sabedoria, receberemos as provações com alegria e, consequentemente, desfrutaremos dos benefícios que as provações nos traz. O terceiro conselho, e aqui eu estou passando rápido para lembrar os irmãos, quem tem o hábito de anotar na Bíblia vai estar descrito aí. O terceiro conselho é: tudo o que pedires ao Senhor, peça com fé. Nos versos 6 e 8, diz assim, o 6, peça, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Às vezes a pessoa pede certo, pede pelos motivos certos, porém, pede duvidando do Senhor. Às vezes, na nossa compreensão, a gente sabe que o Deus é o Todo-Poderoso, que todas as coisas pode saber. Muitas vezes nós entendemos que o nosso pedido é genuíno e necessário, mas no fundo do nosso coração, nós agasalhamos a dúvida, quando a palavra de Deus nos convida a pedir com fé, sem duvidar. Quem gosta de ser surpreendido aqui? Quem gosta de uma surpresa? Eu gosto e não gosto, porque eu fico com medo de alguém fazer uma surpresa para mim, e às vezes eu não gostar e ter que fazer cara que gostei. Então eu sofro com surpresa, mas Deus gosta de ser surpreendido. Lá em Mateus capítulo 8, diz assim, capítulo 8, verso 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E no verso 10 diz assim, depois do centurião mostrar a sua fé, Jesus disse assim, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Se você quer surpreender o Senhor Jesus, se você quer gerar a admiração no Senhor Jesus, tenha fé. É isso que a palavra de Deus nos encoraja, que sem fé é impossível agradar a Deus. E como se desenvolve a fé? E ali eu citei e destrinchei cada item desse. A fé se desenvolve mediante o uso, desenvolve quando nós temos em nós o mesmo pensar de Jesus, quando nós descontinuamos uma vida de pecado, quando tomamos cuidado com os pensamentos de derrota, quando nós nos relacionamos com pessoas que nos ajudarão a fortalecer a fé. Esse é um item muito importante. Quantas vezes a gente precisa que a nossa fé seja fortalecida, mas a gente se envolve com pessoas que só minam a nossa fé. Cerque-se de pessoas que vão fortalecer a sua fé, que vão contribuir para um amadurecimento da sua fé, que te aproximará do Senhor Jesus e aumentará e gerará crescimento na sua intimidade com o Senhor. Lembre-se que o seu tempo não é o de Deus. Veja sempre a demora na resposta de Deus como uma oportunidade para desenvolver intimidade com o Senhor. Quarto conselho, não permita que a posição que você tem mude você. Não permita que as bênçãos que você recebe ou a posição que você é colocado mude quem você é diante das pessoas e diante de Deus. Nunca perca de vista que podemos até fazer a nossa parte, mas a bênção sempre vem do Senhor. 1 Coríntios 3:8 diz assim, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão pelo seu próprio trabalho. Quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, o nosso papel é buscar o Senhor. E se Ele, por acaso, nos abençoar, não permita que isso mude quem você é. E o quinto conselho, não transfira a responsabilidade do seu pecado para Deus. Ninguém pode ser tentado por Deus, ninguém pode ser tentado da parte de Deus. Não há qualquer debilidade ou frouxidão no caráter de Deus. O mal não o atrai, portanto Deus não pode ser tentado, nem tampouco desejar que alguém seja tentado. Cada homem, cada pessoa, cada mulher é atraído pela sua própria fraqueza, face à sua natureza pecaminosa. Você sabe aquilo que te tenta, sabe aquilo que te perturba, aquilo que distrai e aquilo que te leva à queda. Quem decide prosseguir no caminho da derrocada, da destruição ou da ruína é o próprio homem. Então jamais podemos transferir a responsabilidade do nosso pecado para Deus. Recapitulei os 5 conselhos e agora nós entraremos no detalhe, no 6º conselho. Foi rápido e agora nós vamos com calma. 6º conselho, verso 16 e verso 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Tiago diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 6º conselho que eu identifico nesses versículos. Experimente a graça de Deus. Experimente a graça de Deus. Agora, após Tiago relatar nos versos que antecedem a origem do pecado, ele agora trata sobre a origem do bem. E o que chama atenção no verso 16 é o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago lança a mão nessa expressão, amados irmãos, para garantir àqueles leitores, e também, por que não, a nós nessa manhã, o quanto o escritor dessa carta se preocupava com aquelas pessoas, o quanto ele queria o bem daquelas pessoas. Por isso ele trata, amados irmãos. Queridos leitores dessa carta, eu amo vocês, por isso eu rogo para que vocês não se enganem mais. Ele os faz refletir sobre as compreensões equivocadas sobre tentação, sobre pecado, sobre provação, e que eles viessem não se enganar mais, mas tivessem a completude no entendimento do Deus ao qual eles serviam, de maneira tal que eles pudessem ter os seus olhos abertos e compreendessem na totalidade, integralmente, a graça de Deus. Isto é, para que através dessa carta, esses destinatários não se enganem, entendesse que neles não há merecimento algum, assim como em nós também não há, que tudo que há bom, tudo que há de bom, tudo que há de perfeito, é dádiva de Deus, é dom perfeito de Deus, é presença de Deus, é graça do Senhor, é presente e merecido. E mesmo assim o texto diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, e não há variação ou mudança por parte de Deus. Tudo que vem de bom, vem do Senhor. Não se enganem a respeito disso. E nesse verso 17, ele traz pelo menos 3 afirmações de uma grandiosidade. A primeira afirmação é a seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. São de onde? Lá do alto. Vem do reino de Deus, vem do reino dos céus,
vem da parte do Senhor. Tudo que há de bom, coisas boas que curam e que abençoam, vem lá do alto. Misericórdia, relacionamentos restaurados, vidas transformadas, pecados perdoados, tudo que é perfeito, tudo que é sem defeito, tudo que é perfeitamente agradável, tudo que é sem impureza ou sem mácula, vem da parte de Deus. Tudo que é de bom, tudo que há de melhor, vem do reino dos céus. A minha Bíblia diz que vem lá do alto. Vem da parte do Senhor. Você crê, irmão? Amém? E por que que vem? E para quem que vem? Se Deus, através da sua palavra, indica que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, são para quem? Para quem que é essa boa dádiva, esse dom perfeito? Diga assim, é para mim. Diga assim, eu recebo. Porque o convite, o conselho de Tiago para nós nessa manhã é o seguinte: experimente a graça de Deus. E quando eu digo nessa manhã que toda boa dádiva e todo dom perfeito é para nós, são para nós, é para você, e você fala assim de maneira desanimada, é para mim, ou diz assim, eu recebo, me faz ainda mais encorajado a pregar, porque há a compreensão de que não estamos experimentando essa graça na sua totalidade, porque quando a experimentamos, há calor no nosso coração, há energia, há entusiasmo, há coragem, há alegria, porque não é qualquer graça, é graça que vem de Deus, e não vem de mim, vem do alto. Amém, igreja? É graça imutável, imensurável e merecida, é graça que vem do Senhor, não é um favor que eu faço, é graça que vem do alto. Então, que tenhamos essa compreensão de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Mas há uma segunda verdade nesse versículo que diz assim, descendo do Pai das luzes. E há aqui uma verdade preciosa, descendo do Pai das luzes. Perceba que o verbo está no gerúndio, está descendo, expressa a ideia de uma progressão indefinida. A graça não desceu nem descerá, a graça permanece descendo. Ela é contínua. As boas dádivas e o dom perfeito do Senhor não somente desceram para aquele momento oportuno em que Tiago escreve esses leitores, provavelmente lá por volta de 44, 49 depois de Cristo, não somente para aquela ocasião, não somente para aquela igreja que estava ali na dispersão, mas também essa graça, essa boa dádiva, esse dom perfeito, ele permanece descendo para nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Ele permanece descendo. É graça que desce, é misericórdia que desce lá do alto, é amor, é cuidado do Senhor, ela permanece constantemente vindo do Senhor sobre as nossas vidas, e Ele nos envia, mesmo quando nós não vemos. Pisquei o olho, é graça que desceu. Me distraí, é boa dádiva do alto para a minha vida. Olha, olhei para o lado, é dom perfeito sobre nós nessa manhã. Mas se Deus, através dessa graça que desce continuamente, dia após dia, mesmo sem merecermos, digamos que o Senhor olha para um servo fiel, um homem temente a Deus, um homem que creu verdadeiramente em seu coração que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Por um lapso, Deus resolve fazer o seguinte: eu quero cancelar a salvação desse homem. Mas ele creu verdadeiramente em Jesus, assim como a palavra nos diz, mas Deus diz no seu coração: eu quero cancelar a salvação desse homem. Sabe quando isso será possível? Nunca. Porque
Uma terceira verdade que emerge desse texto diz o seguinte: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meu Deus não tem palavra doble, com Ele não tem meia verdade, com Ele não tem indecisão. Promessa é promessa. Ele não tem obrigação nenhuma comigo, nem com você, mas Ele tem obrigação com a sua palavra. Por isso, Ele não mente, nem se distrai, nem volta atrás, porque a palavra dEle é imutável. João 17:17 diz assim: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, igreja? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versos 17 e 19. Aqui eu vou ler a tradução da NVT, porque essa versão ela traz palavras mais simples e dá para entender melhor a essência do que o texto nos traz. A minha versão diz assim, Hebreus 6, 17 e 19. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estejamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Que esperança é essa? É esperança no Deus que não mente, no Deus que não muda de ideia, do juramento e promessas que não podem ser mudadas, e para que tenhamos plena convicção nisso. Mas o versículo seguinte diz isso: essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. O texto aqui ele tem palavras-chave. Não muda de ideia, o Deus que não mente, o Deus que jamais muda o seu juramento, e é sobre isso que nós temos que estabelecer, é sobre essa convicção que nós temos que estabelecer a nossa âncora, a nossa vida. Por isso, Tiago diz o seguinte: o Deus em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Onde nós temos colocado a nossa âncora? Onde temos depositado a nossa confiança, a nossa convicção? Pois quando experimentamos a graça de Deus na sua totalidade, compreendemos em quem e onde devemos colocar a nossa âncora. Mas quando isso não acontece, nós somos levados e carregados como uma embarcação à deriva para lá e para cá, jogado muitas vezes à rocha e aos corais, até que de tanto bater, de tanto ser jogado para lá e para cá, sucumbimos e somos levados ao naufrágio. Mas quando eu experimento a graça de Deus na sua totalidade, quando eu entendo o convite do Senhor Jesus para firmarmos a nossa âncora, a nossa vida naquele que não tem variação, naquele que não mente, naquele que não tem sombra de mudança, no Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, eu experimento a graça por completo. Amém, igreja? Nosso Deus não tem mudança, não tem variação. Isso é motivo de nós nos gloriarmos e confiarmos e depositarmos a nossa convicção. Porque nós sabemos que no Deus Todo-Poderoso nós não nos frustraremos, porque Ele não é homem nem filho do homem para que minta e nos decepcione. Mas talvez você que esteja no seu lugar e pergunte:
Mas pastor, todos nós experimentamos a graça de Deus e a sua misericórdia, porque senão, como diz a palavra de Deus, já teríamos sido consumidos. Mas imagine o seguinte, vou falar com os irmãos aqui o meu prato preferido. Eu gosto da comida bem quente. Comida para mim tem que sair fumaça. Comida morna, eu já como, mas tem que sair fumaça. Aquele arroz soltinho, saindo a fumaça, aquele feijão bem temperado, às vezes aparece até um restinho de alho, aquele angu bem temperado, aquela couve refogada no ponto, um torresminho, a linguiça e a costelinha para fechar com chave de ouro. Amém, irmão? Quer me convidar para almoçar e colocar esse cardápio, você me ganhou. Me ganhou. E aí eu fico imaginando essa comidinha mineira. Eu não sou nem muito fã, mas uma coca gelada até pode acompanhar, uma coquinha gelada. E eu estou diante desse prato maravilhoso, aos meus olhos, maravilhoso. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere comer miojo, mas diante desse prato. E o cheirinho, ó, é aquela fumaça, porque está quente, muito quente. E aí eu estou diante desse prato. É meu, está à minha disposição. É só mandar brasa, só mandar bala. E aí eu não experimento. Ou então, eu pego o meu garfo e dou só uma garfadinha no arroz e como aquele arroz. Quando eu tinha diante de mim todo aquele prato maravilhoso. E às vezes acontece isso com a nossa vida. A gente tem a graça de Deus descendo continuamente, toda boa dádiva e todo dom perfeito, mas eu não experimento na integralidade. Eu não desfruto dessa graça por inteiro. Um outro exemplo, outro dia, eu fui na casa da minha cunhada, ela acabou de mudar para uma casa nova, conseguiu comprar sua casa e começou a colocar os móveis. Irmão, na hora que eu entrei na casa dela, que eu virei para o lado assim, tinha um sofá. E poderia ser audível o sofá falando assim, vem em mim, ou vem até mim. Que sofá! O restante da casa nem muita atenção, mas o sofá me convidou. E passaram-se ali alguma meia hora, eu sentei naquele sofá, e aí estava o Augusto, mais o primo e a prima correndo, gritando para lá e para cá. O que aconteceu? Eu dormi naquele sofá. O sofá era tão gostoso que eu dormi. Porque quando eu sentei naquele sofá, ele fez assim, ó, me abraçou. E aí eu cochilei mesmo com aquele barulho à tarde. Mas digamos que ela tem aquele sofá na casa dela, mas ela não desfruta daquele sofá. Ou quando vai desfrutar, ela senta na beiradinha, sendo que o sofá fala assim, deita, deita, deita. Mas ela senta na beiradinha e não se permite ser abraçada por aquele sofá. Ela não descansa naquele sofá. Não deita, não relaxa, não experimenta a sensação agradável de conforto que Ele pode proporcionar a ela. Mesmo assim é com a graça de Deus. Ela está disponível para que a gente se jogue nela. Para que a gente descanse, debruce, relaxe e experimente tudo que ela pode oferecer, porque a minha Bíblia diz que ela permanece descendo. Estamos perdendo a oportunidade diariamente de experimentar a graça de Deus por inteiro. O texto diz que ela vem do alto, ou seja, ela não vem de qualquer lugar, ela vem de Deus. Ela não para de descer, ela desce, desce, desce. Eu estou falando, ela está descendo sobre a sua vida e sobre a minha vida, e ela não muda, porque em Deus não há variação, nem sombra de mudança. E a grande verdade, meus irmãos, porque aquele sofá, ele vai rasgar, ele vai ficar velho, ele vai manchar, mas a graça de Deus, eu quero ouvir um glória a Deus, mas a graça de Deus, ela é imutável, ela não se deteriora, nem muito menos se corrompe, porque vem do alto. Glória a Deus, igreja.
Glória a Deus. É a graça do Senhor. E o convite de Tiago é justamente esse: experimente a graça de Deus, não de qualquer maneira, mas por inteiro. Mas há um sétimo conselho que eu identifico no texto. Nós vamos para o verso 18, e diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sétimo conselho: celebre a vida, você não é fruto do acaso. A minha Bíblia diz, a sua também diz aí, que ele nos gerou segundo o seu querer. Nós fomos gerados não por obra do acaso, mas porque alguém quis, e quem quis não foi qualquer pessoa, foi o Deus Todo-Poderoso. Nós já nascemos um vencedor. Pense só, num universo de 300 milhões de concorrentes, você foi o mais rápido, você foi o mais corajoso, você foi o mais veloz, o mais inteligente, quem sabe até o mais bonito. Passaram-se alguns meses e você nasceu. Você já nasce vencedor. E por isso nós devemos celebrar a vida. Mas eu sei que o momento que nós estamos vivendo é sim um momento nebuloso. E naturalmente gera em nosso coração um sentimento de tristeza. E devemos sim chorar com os que choram. Mas isso não nos impede de celebrar a vida, de ser grato àquele que nos gerou porque quis. Nosso país já experimentou aí mais de 275 mil mortes, mas também quase 10 milhões de pessoas já se recuperaram dessa doença. Quantos da nossa comunidade, da nossa cidade, ou pessoas que nós gostamos, estão enfrentando luto por conta do que aconteceu? E realmente nós devemos abraçar e cuidar dessas pessoas. É dever nosso, como irmão, como cristão, como ser humano. Mas isso jamais deve nos impedir de celebrar a vida. Porque Deus tem nos livrado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido. Portanto, devemos celebrar a nossa vida com aquele que nos concede todo esse livramento, todo esse cuidado, toda essa proteção, toda essa esperança que Ele deposita no nosso coração, porque nós não somos frutos do acaso. Ele nos gerou porque quis. E para quê? Você já parou para pensar por que Deus quis que eu nascesse? Por que Deus quis que eu vivesse? E de maneira genérica, Ele deseja que através da nossa vida, nós glorifiquemos o nome dEle. Mas há algo muito mais profundo aí, que quem vai identificar o porquê de ainda estar vivo, é você junto de Deus. Tantas pessoas sucumbiram a essa doença, e a tantas outras, mas nós permanecemos vivos. Por quê? Por que no meio de tantas pessoas Deus me escolheu para permanecer vivo, para continuar celebrando a vida? Por que Deus me gerou? E por que Ele me gerou? Porque quis. E qual o propósito Ele tem para a minha vida? Em continuar me protegendo, em continuar me livrando, em continuar cuidando de mim e me livrando de todo mal, e não permitindo que essa doença me alcance, ou quando me alcançou, eu não tive nenhum mal pior. Por que será? Que propósito, que plano Deus tem para a minha vida? E ao invés de muitas vezes reclamar, murmurar, lastimar, lamentar, eu não passo a olhar com um sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito e faz e fará, e começar a celebrar a vida, porque Ele me gerou, e me gerou porque Ele quis, para que enquanto nós vivêssemos para a glória dEle, celebrando a vida que Ele nos confia dia após dia. E para você que crê no Senhor Jesus,
e o tem como Senhor e Salvador, a nossa celebração é dobrada, porque além de celebrar a vida terrena, nós celebramos também a eternidade, porque a esperança do cristão está no retorno de Cristo. O nosso olhar para a cruz é esperar ansiosamente o retorno do nosso Salvador e desfrutar da presença do Salvador de maneira perene e integral e de tudo aquilo que Ele irá nos oferecer por graça e misericórdia, através do sacrifício de Jesus na cruz. E o texto diz o seguinte, olha na sua Bíblia aí: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. 2 pontos. Nos gerou pela palavra da verdade. Isto é, Ele não nos gerou de qualquer maneira. Ele nos gerou pela palavra da verdade, aquela palavra que não mente, que não muda e que não se corrompe. Mas há uma segunda questão nesse texto. Ele nos gerou para sermos primícias. Quando Ele nos gera pela palavra da verdade, Ele não nos gera de qualquer maneira. E quando nos gera para sermos primícia, não é para vivermos de qualquer maneira. Porque primícia é algo muito importante. Quando o povo de Israel entregava as primícias ao Senhor, era um ato de devoção e obediência. Em Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz que a primícia é motivo de honra. Então, quando o Senhor nos gera pela sua vontade para sermos primícia, é para que a nossa vida se constitua diante de Deus um ato de devoção, um ato de obediência e de honra ao Senhor. Esse é o nosso desafio enquanto vivemos e celebramos a vida para a glória do Senhor. Será que a minha vida, e isso é algo muito pessoal, será que a sua vida tem sido primícia diante do Senhor? Será que temos celebrado a nossa vida como alguém que não foi obra do acaso, mas como alguém que foi separado, escolhido, alguém que foi gerado pela palavra da verdade para ser primícia do Senhor, em devoção, em obediência, honra ao Deus Todo-Poderoso? É você com Deus, sou eu com Deus. É uma análise pessoal, mas que a nossa vida se constitua verdadeiramente em ser uma vida de devoção, obediência e honra ao Deus Todo-Poderoso. Último conselho dessa manhã, o 8º, verso 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Repare que Tiago, novamente, ele relata aqui, amados irmãos, sempre lembrando que mesmo em alguns momentos, sendo pacífico, em outros sendo um pouco mais duro, o amor que ele tem por aquelas pessoas não acaba. E tudo que ele fala é porque ele ama aquelas pessoas e querem que ela receba da parte do Senhor tudo que ele tem, não com miséria, mas de maneira integral. E o texto continua: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse 8º conselho aqui é um combo, é um pack. São 3 conselhos em um. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E nessa sessão, Tiago, e a gente vai perceber isso em outro momento através dos versículos que se seguem até o final do capítulo 1, ele inicia essa sessão e traz aos seus ouvintes a importância da prática da palavra de Deus. A palavra de Deus só opera em nós quando nós a compreendemos corretamente, quando nós compreendemos a palavra de Deus devidamente. Inúmeras vezes a palavra é compartilhada, seja por um professor ou por um irmão. A palavra, ela é pregada pelo pastor, mas muitas vezes ela não gera transformação, mudança de atitude, de postura na vida da pessoa.
Será que é por responsabilidade daquele que compartilhou a palavra ou daquele que ouviu a palavra? E aí, é algo para reflexão. Será que muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir, tardios para falar e se irar, porque não temos ouvido a palavra da maneira que devemos? E este verso 19, através dessa palavra, tardio em irar, tardio em falar, prontos para ouvir, indica, e através dos capítulos que se seguem durante toda a carta de Tiago, indica que existiam contendas naquela igreja, provavelmente caracterizada por egoísmo, desejo de proeminência em detrimento dos sentimentos e direitos alheios. Possivelmente, a gente encontra isso nos dias atuais, na nossa igreja, na nossa família, nas pessoas que nos cercam, esse mesmo sentimento, essa mesma postura equivocada. E que infelizmente, ao invés das pessoas buscarem melhorar, buscarem mudar as suas posturas, o que elas fazem? Elas criam justificativas para que não mudem a sua postura. Elas geram mentiras e embasam as suas atitudes em cima dessas mentiras para que não mudem o seu comportamento e possam dormir tranquilas. Em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas tenham o sono tirado. Que aquela pessoa que distrata, maltrata, que é ignorante, que é soberba, que ela não perdoa, e aqui abro um parênteses, porque aquele que perdoa, ele não tem o direito de errar. A pessoa que não perdoa, ela deve ser perfeita. Porque aquele que não perdoa, não tem o direito de errar. Aquelas pessoas possivelmente egoístas, presunçosas, o murmurador, aquela pessoa que não celebra a vida, as pessoas que não escutam o próximo, uma pessoa que a ira a acompanha o tempo todo. Para essas pessoas, que realmente o sono seja tirado, que toda e qualquer maneira que a sua mente projete para plantar subterfúgios para ter os seus atos justificados interiormente, isso não aconteça. Que a pessoa que se comporta dessa maneira, as desculpas que ela inventa para si mesmo, para ter essas atitudes, não vigorem mais e tenham a sua mudança constituída através de uma intervenção divina e de arrependimento e de mudança de postura e transformação de vida. Por isso, através de modo muito prático, Tiago nos dá esses 3 conselhos. Pratique a palavra, conserte a sua vida, mude a sua postura, para que a glória de Deus seja manifestada através de ti. E aí então ele diz o primeiro: seja pronto para ouvir. E já caminho para o fim, irmãos. Esteja pronto para ouvir. Lá em casa acontece o seguinte, eu não sei na casa de vocês, mas eu gosto de ver televisão. E eu gosto muito agora, então, tenho visto muito programa de reforma. Falou em programa de reforma, eu conheço todo. Irmãos à Obra, a Jasmine, Ame ou Deixe, Reforma em Família, eu conheço tudo. Ou então um jogo de futebol, eu gosto também. De outro time, obviamente, porque eu gosto de futebol de boa qualidade. E aí, às vezes, a Tássila me chama, fala uma, fala duas, fala 3, fala 4. E aí, quando fala mais alto, eu já falei com você 10 vezes. Eu falei, mas não adianta. Se eu não ouvir uma vez, pode falar 10 que não resolve. E aí, a mesma coisa acontece com o Augusto. Às vezes está vendo desenho, ou então ele gosta de colocar música na televisão e acompanha com o instrumento, tocando bateria lá. E ela fala uma, duas, e ela fala, tá igual seu pai. Mas isso só acontece na minha casa. Eu sei que na família de vocês, o esposo sempre ouve de primeira. Né, irmãs? Mas quando Tiago dá esse conselho,
esse estar pronto para ouvir, não é uma questão corriqueira como essa. É algo muito mais profundo. É estar pronto para ouvir o próximo e ouvir a voz de Deus. Quando ele diz assim, seja pronto para ouvir, é quando eu ouço e eu não forço a minha vontade sobre as outras pessoas. É quando eu converso com alguém e desenvolvo empatia e escuto tentando entender e ser sensível ao sentimento do meu próximo. É compreendendo que só porque a pessoa pensa diferente de mim, eu não devo desrespeitar o seu ponto de vista. É quando muitas vezes alguém chega para conversar conosco e a pessoa não quer uma solução, ela quer ser ouvida. E eu passei por momentos desses no meu casamento, várias vezes, no início sobretudo. Às vezes a minha esposa vinha conversar algo comigo, e eu, por estar acostumado, sobretudo no trabalho, a sempre gerir problemas e ter que trazer uma solução para um colega, ela chegava para conversar algo comigo, eu já tirava, a solução é essa. E rápido, de bate pronto. Mas não era isso que ela queria ser ouvida. Tem pessoas que se aproximam da gente, não para receber a solução, mas para que possam se sentir abraçadas, cuidadas e ouvidas por nós. Esse é um desafio. E Tiago nos diz o seguinte: seja pronto para ouvir. Desenvolva essa capacidade, essa habilidade. Mas também esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, conforme a expressão, nós metemos os pés pelas mãos, porque nós não ouvimos a voz do Senhor. E desenvolver essa capacidade auditiva só é possível através da intimidade com Deus. Isso eu já preguei num outro conselho. E às vezes Deus fala através de uma pessoa, e nós não ouvimos essa pessoa, porque não estamos prontos para ouvir, e também por uma outra questão, nós não somos tardios em falar. E quando eu não estou pronto para ouvir, eu atropelo a voz de Deus, porque eu me antecipo e falo o que não deveria. E aí há um segundo conselho nessa palavra, que é tardios em falar. Isso, quando nós somos tardios em falar, nós não atropelamos a voz de Deus. Provérbios 10:19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 17:27. Quem retém as palavras possui conhecimento. Quem retém as palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Provérbios 17:28. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Parafraseando, é melhor o tolo ficar calado e as pessoas terem dúvida que ele é um tolo, do que falar e as pessoas terem certeza da sua tolice. Não seja alguém que já teve aquele sentimento: devia ter ficado quieto, me precipitei. E quando o conselho de Tiago não é para que você seja uma pessoa que não se comunica, mas sim ser assertivo quando abre a sua boca. E quanto mais eu estou pronto para ouvir, mais eu desenvolvo a capacidade de não somente falar no momento certo, mas também falar o que é certo, para não nos equivocarmos. Igual num relacionamento entre cônjuges, às vezes um fala daqui, outro fala de lá, acaba falando o que não deveria. E aí, quando a gente fala o que não deve, a gente gera ira na outra pessoa. E aí entra o terceiro e último conselho, que devemos ser tardios em nos irar. E a gente percebe que Tiago fala isso porque aquela igreja vivia um momento de confusão. O versículo 1 do capítulo 4 diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós?
De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? É possível perceber a animosidade e os conflitos que aquela igreja passava. Mas a proposta de Tiago é para que nós sejamos longânimes. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que domina a cidade. 14:29. O longânimo é de grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que sejamos homens e mulheres longânimos. Que seja em nós forjado o caráter descrito, experimentando a graça na sua totalidade. Que a nossa vida seja uma manifestação de celebração daquele que nos gerou, porque Ele quis, e que estejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, e sejamos conhecidos como homens e mulheres que expressem a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Não sei se o pastor quer dar alguma palavra. Não. Nós vamos orar nesse momento. E que assim como Deus colocou esses conselhos no meu coração, também alcance o seu e possa gerar transformação nas nossas vidas.